Tem uma história muito doida mesmo, cara, muito doida de futebol na igreja. Então, se vocês quiserem que eu fale mais história engraçada que aconteceu, inclusive, é um senhor, né? Não sei se ele chega a ser um senhor já, mas é um senhor que é amigo nosso, inclusive, já dei risada junto com ele, mas ele fez uma coisa engraçada, né? Ele foi. Parece, os jovens estavam jogando futebol na igreja, teve aquela confusão de futebol, né? E tudo. Aí o que ele fez? Ele foi lá, meteu a mão na chave de energia da capela e tchan! Inclusive, se o filho dele estiver assistindo, vai dar risada. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Jogar a final de Libertadores ou jogar um futebol na igreja é a mesma coisa, é a mesma raça. É ou não é verdade? Diga aí, você sabe. Pois bem, tô aqui com a minha camisa do Ibra Cadabra, a fera. E você? Você gosta do robozão ou é do ET? Se você é boleiro, você sabe do que eu tô falando. Diga aí também nos comentários qual é o seu time, tá certo? Então, hoje a gente trouxe um tema mais leve aqui, né? Porque a gente tem falado sempre de coisas sérias e eu vou falar de uma coisa leve no canal. Então, vai depender de vocês eu continuar falando de coisas mais leves ou não, né? É com vocês aí. Se vocês gostarem, fala aí, tá? Mas a gente vai falar sobre o futebol e a igreja, né? Eu vou contar alguns milagres que aconteceram por meio do futebol, e não tô falando de defesa de goleiro não, viu? E algumas situações tristes e engraçadas ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai terminar esse vídeo aqui supostamente rindo, né? Mas vamos lá. Antes de tudo, verifique a inscrição no canal, ative o sininho, né? Faça o negócio aí todo, deixa o like, comente, esse negócio chato, né? Que tem que falar aqui porque é da plataforma. E o mais importante, para mostrar para o YouTube que o canal é relevante, é compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Faça todo aí o negócio, beleza? Então, como a gente estava falando aqui no começo do vídeo, né? Jogar final de Libertadores ou jogar uma partida na igreja, você sabe que é a mesma coisa, né? Quem é que não foi muito feliz aí jogando futebol na igreja, né? É muito legal, realmente. É uma oportunidade que você tem de criar uma identidade a mais por meio de um esporte que já é totalmente difundido em muitos países, né? Então, o futebol tem muitas coisas legais, muitas coisas boas. Uma coisa legal que aconteceu já comigo e com pessoas que eu conheço, né, é que assim, por exemplo, uma coisa aqui que eu lembro na cabeça. Eu tenho um amigo ateu que dificilmente entra em igrejas, né? E aí, não foi só um não, lembrando bem, aqui tem mais ainda. Mas eu vou falar desse aqui. Né? Ele dificilmente iria na igreja por algum outro motivo e teve um futebol lá, a gente convidou ele, ele foi, gostou muito, entrou na igreja, né? Tomou água lá na igreja. Então, é muito interessante quando o evangelho, ele permeia a sociedade, né, por diversos meios, porque eu acho que o evangelho tem que estar em todos os lugares, cara, inclusive no futebol, né? E o futebol ele é uma ferramenta muito legal, porque apesar de você, quer dizer, além de você fazer exercício físico, né, que é uma bênção, você tem melhoras aí em relação à palavra de sabedoria, né, a lei de saúde, você tem oportunidade de fazer amizades, né, e tudo, ou também de ficar muito bravo, né? Quem é que não ficou muito bravo aí jogando futebol, né? E é muito legal. E aí esse amigo ele foi na igreja, né? E, cara, foi muito bom, porque ele talvez em outras oportunidades ele não teria ido, e às vezes isso é um meio, né, de chamar as pessoas para a igreja, isso é muito bom. E uma coisa que me deixa triste, na verdade, é uma situação. Vou contar uma situação engraçada e triste de uma forma geral, mas engraçada especificamente, né? Enfim, vamos lá. Às vezes, alguns líderes, eles são um pouco turrões, né? São um pouco duros, vamos dizer assim. Né? E você não precisa concordar comigo, não. É só uma opinião aqui, né? E às vezes acabar com o futebol nas aulas, né? Porque aconteceu alguma briga, alguma coisa, e jogando bola você sabe que o sangue sobe, né? E aí, eu pessoalmente,
eu acho que você não deve fazer isso, sabe? Eu acho que você sempre deve procurar outra maneira, porque você não está só tirando a diversão dos jovens ou dos adultos que jogam futebol na capela. Você está tirando um meio que atrai muitas pessoas, às vezes, para o evangelho, né? Então, você é como se você estivesse usando uma ferramenta a menos. E outra coisa também que eu fico um pouco triste é que, por exemplo, eu não sei se aí na sua região é assim, mas existiam antes os campeonatos, né? E aí você tinha os times por unidades da igreja. E isso dá uma identidade absurda, né? Porque o pessoal quer ganhar para sua unidade, né? Para sua ala, para sua a sua igreja. Então é muito legal quando isso acontece. Você vê que o jovem, ele cria, principalmente o jovem, né? Ele cria uma identidade muito grande. Então eu sou total, e é só uma opinião, tá? Não precisa concordar de novo. Mas eu sou totalmente contra acabar com isso, né? Porque é importante criar essa identidade, né? Assim, eu também entendo o outro lado da coisa, porque muitas vezes dá confusão, né? Porque cria rivalidade e tudo, quando você tem times representando a ala, né, ou a igreja. E aí cria-se uma rivalidade. Eu entendo isso, mas eu sei que dá também para você controlar essa situação com rigidez nas regras, né? Claro, se tiver uma coisa totalmente fora de controle, aí realmente não dá. Mas, por exemplo, eu participei do acampamento dos jovens, né? Para você que é de outra denominação, são os retiros que as igrejas fazem normalmente, né? E aí lá eu joguei futebol, né? E aí esse acampamento ele foi num quartel. Então, quem apitou foi alguém lá do quartel. Não sei se era um soldado ou um sargento. Então, o cara era linha dura pra caramba apitando. E aí eu lembro que teve um lance que eu já fui reclamar com ele em cima. E aí, você não dá falta não, que não sei o quê. Na primeira, ele já me deu o cartão amarelo, né? Então eu já fiquei inibido ali. Falei, opa, se eu falar mais com ele, ele vai me dar vermelho, eu não jogo mais, né? E eu quero ganhar aqui. Então, você vê que se você deixar a regra em si bem rígida, dá pra controlar a coisa, né? E eu acho que a gente perde muito quando você tira essas ferramentas do qual a gente falou aqui, né? E a história engraçada que aconteceu, inclusive, é um senhor, né? Não sei se ele chega a ser um senhor já, mas é um senhor que é amigo nosso, inclusive, já dei risada junto com ele, mas ele fez uma coisa engraçada, né? Ele foi... Parece, os jovens estavam jogando futebol na igreja, teve aquela confusão de futebol, né, e tudo. Aí o que ele fez? Ele foi lá, meteu a mão na chave de energia da capela e... Tchan! Inclusive, se o filho dele estiver assistindo, vai dar risada aí. Tá! Apagou a luz da capela, né? Desligou tudo. Aí os jovens ficaram doidos, falaram, né? E assim, claro, não tô julgando aqui nem nada, irmão. A gente dá risada disso hoje em dia. Todo mundo junto, inclusive o irmão que apagou a luz. Mas não pode ser assim, sabe? Você tem que encontrar outros meios porque você tirou uma ferramenta que é muito boa, né? E a situação foi muito engraçada, que aí os jovens ficaram tudo no escuro lá, doido querendo jogar bola, e aí foram depois falar, e aí, irmão, o que tá acontecendo? Não sei o que. Então, são histórias engraçadas assim, né? Então, dou risada até hoje. Todo mundo que lembra dessa história aí dá risada, né? Então, eu acho que não pode deixar morrer essa identidade, né? Mas é como eu falei, é só uma opinião nesse vídeo, tá? Não precisa tomar como verdades, né? Ou como a verdade, que nem normalmente a gente costuma abordar aqui nos vídeos, mas essa história é muito engraçada. Eu tenho memórias maravilhosas com futebol na igreja. Só memória boa, só memória boa, só memória legal. Então, na verdade, eu tenho um monte de história, mas eu não quero contar muito assim, porque senão o vídeo vai ficar grande. Mas eu tenho uma história muito doida mesmo, cara, muito doida de futebol na igreja. Então, se vocês quiserem que eu fale mais depois aqui, bota aí nos comentários, eu vou ver. De acordo com o que tiver aqui, eu vou falar mais aí do assunto, tá bom? Vai depender de vocês aí, é isso. E não esqueça de compartilhar o vídeo, tá? Essa é a ação mais importante se você quer que eu continue falando de futebol.